Meus queridos, graça e paz, né? Quero, nessa ocasião, trazer mais um texto da Palavra de Deus, né? E eu quero ler hoje em Tiago, capítulo 5, versículo 19. O texto diz o seguinte: Meus irmãos, se algum de entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Meus queridos, eu falei há poucos dias sobre o apóstata, né? Aquela pessoa que se rebela deliberadamente contra Deus, não permanecendo e não querendo saber sobre Deus. A pessoa que se rebela conscientemente. E hoje eu quero falar sobre aquela pessoa que é desviado. O desviado é diferente, porque o desviado é aquela pessoa que tem já um conhecimento de Deus, mas ele não negou o Senhor Jesus. Ele não se rebelou contra Deus, mas por falta de vigilância, falta de oração, de leitura da palavra de Deus, ele é envolvido pelo pecado e cai da graça, ou seja, talvez a palavra certa nem seria cair da graça, mas seria ele sai do caminho, né? Apenas ele está fora do caminho, mas ele sabe que precisa de voltar, ele sabe que precisa de Deus. E então o texto diz: Meus irmãos, se alguém de entre vós se desviar da verdade. Então o texto fala em se desviar da verdade, alguém de entre nós desviar-se da verdade. E eu acredito que esse desviar-se da verdade aqui esteja se referindo ao Evangelho de Jesus Cristo, ao conhecimento da palavra de Deus. E aí ele diz o seguinte, né? E alguém o converter, isto é, alguém o aconselha, alguém fala com essa pessoa de que ela está fora do caminho e ela se conscientiza, porque ela nunca negou Jesus, ela não quer abandonar a fé, mas por falta de vigilância ele caiu. Por isso a palavra de Deus, ela diz que devemos orar e vigiar para não cairmos em tentação. A oração é para não cair, porque muitas pessoas oram já depois de ter caído no pecado. E o verso 20, ele diz aqui, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, quer dizer, ele saiu do caminho certo e foi para o caminho errado, e aquele que o converter do caminho errado, salvará da morte a alma dele, porque ele está andando, trilhando pelo caminho da morte. Mas como esta pessoa, ela não é uma pessoa que deliberadamente se rebelou contra Deus, negou a Jesus conscientemente, ele não é esse tipo de pessoa, ele vai voltar.
Ele vai ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração para voltar para o lugar onde ele estava antes. E Tiago diz assim, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados, né? Então, por quê? Porque ele é perdoado. Meus queridos, nós conhecemos a verdade. Eu quero falar com você que conhece a verdade do Senhor. E você, por algum motivo que não justifica, você abandonou a igreja. Talvez decepcionado com pessoas que dentro da igreja andam errado, você se decepcionou, olhou para o homem e você resolveu largar a igreja, né? E tem aqueles que se decepcionaram com, por exemplo, com um pastor, né? Com algum obreiro, com alguém que é da área da música, do louvor. Cada um tem uma história. Mas a verdade é que isso não justifica. Nós não vamos para a igreja para agradar pessoas. Nós não estamos indo para a igreja como se nós fôssemos para um shopping, onde vamos nos divertir, conversar com as pessoas. Não. Nós vamos para a igreja para adorar e servir ao Senhor. E tem pessoas que, ao invés dele ter Jesus como padrão, porque a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que a Bíblia diz. Então, eu não tenho nenhuma pessoa como padrão para a minha vida espiritual. O meu padrão é Jesus. Essa tem que ser a verdade, né? Então, meu querido, eu quero te despertar para a verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando e você está fora dos caminhos do Senhor. Nota que o texto diz que aquele que o converter do seu mau caminho, do seu caminho errado, dependendo da versão que você estiver usando, o texto diz: salvará a alma dele da morte e cobrirá uma multidão de pecado. Você está fora do caminho do Senhor, está em pecado, está andando em perigo, porque Jesus vai voltar. E como é que você vai se encontrar com Cristo? E o tempo é agora. Deus está falando com você através da palavra de Deus. E você não é uma pessoa que se apostatou, que se rebelou conscientemente contra Deus. Você é uma pessoa que caiu, escorregou por algum motivo, caiu no pecado, se afastou da igreja, mas você tem temor de Deus. Você sabe que Jesus é a verdade. Você sabe que não pode ser salvo sem Cristo e que precisa voltar imediatamente para a igreja. Então, eu quero te convidar, aí onde você está, volte para o Senhor, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde para você, porque você está fora e você sabe a verdade. Você entende que Cristo, que é a verdade, que o Evangelho é a verdade, que não há outro caminho. E como você vai permanecer fora
dos caminhos do Senhor. Ouça mais uma vez o texto. Meus irmãos, se alguém de entre vós se desviar da verdade, está falando com você? Se você se desviou da verdade, se você é de entre nós, está fora da igreja, então está falando com você. E alguém o converter, alguém chamar a sua atenção de volta, e eu estou fazendo isso agora. Eu estou te chamando de volta ao caminho do Senhor, eu estou te advertindo. Sabei que aquele que o converter, o pecador, do seu mau caminho, o caminho errado, conforme a versão que você estiver usando, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecado. Eu não quero que você se perca. Eu quero que você seja daqueles que ouviu a voz do Espírito Santo. Se você esteve na igreja durante muito tempo e não teve uma experiência real de vida eterna, era apenas um membro da igreja, frequentou o culto por muito tempo, mas não nasceu de novo, esta é a oportunidade de você entregar sua vida ao Senhor Jesus de todo o seu coração e ser salvo de verdade, com experiência nova, com a transformação, porque esta é a oportunidade que você tem de aceitar a Jesus como Salvador de sua alma e de não ser um perdido, de não ir para o inferno, mas para o céu, para a glória de Deus, para o paraíso, e esperar o dia da ressurreição, o dia do arrebatamento da igreja. Eu quero encerrar essa palavra dizendo: volte, é hoje o dia da salvação, é agora, é hoje. Venha e seja salvo por Jesus Cristo que te chama. É o que eu espero de você, meu querido irmão que me ouve, minha querida irmã que me ouve, que está fora do caminho do Senhor. Deus o abençoe.